Mais ânimo, gente. Bom dia! Vamos entrar na vibe do nosso amigo Elcio ali, né? Começar o dia bem animado, assim. Vamos dar início, então, à palestra da manhã. Hoje temos uma palestrante muito especial, assim, né? A Samara Kimura. Ela é iobuco da Igreja Jussara. Já foi diretora-presidente do Departamento das Moças, né? Do Fujinka. Então, ela deve ter muita coisa boa para nos contar. Eu acho que Bom dia a todos. Conforme eu fui apresentada, meu nome é Samara Yura Shishido Kimura. Eu sou iobuco da Igreja Tenrikyo Jussara e moro na cidade de Paranaíba, no estado do Mato Grosso do Sul. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite da equipe que organiza a palestra da manhã todos os meses e a presença de todos no dia de hoje. Apesar da pouca experiência, espero que possa contribuir com todos. Eu vou falar um pouquinho sobre a minha fé. Yoroshiku onegai shimasu. Bom, meu primeiro contato com a Tenrikyo mais profundamente foi aos 12 anos. Apesar do meu bisavô já seguir a fé, após o casamento da minha avó, a filha dele, a família se distanciou um pouco da fé e ela passou a seguir a fé do meu avô. Eles seguiam outra religião. Porém, em todas as cerimônias que aconteciam na casa do meu bisavô, toda a família se fazia presente. E até essa idade dos 12 anos, eu participava com meus pais na Igreja Católica. Eles participavam mais ativamente das atividades da Igreja Católica. Em meados de 2010, veio um missionário para a minha cidade. Ele já tinha vindo para o Brasil fazer missionamento e no Japão ele conheceu uma família brasileira e ele tinha muita vontade de voltar para o Brasil para continuar fazendo esse tipo de atividade missionária. Então ele foi enviado pela igreja dele e foi para a minha cidade, a convite dessa família. Após um certo tempo, essa família falou que eles não conseguiriam mais manter ele e pediram para ele procurar um outro lugar para ele se estabelecer. E eles falaram, olha, aqui na cidade tem uma senhora japonesa que ela tem algumas casas, uns apartamentos para alugar. Por que você não procura ela? Então ele apareceu em casa e conversou com a minha avó. Quando ele falou que era da Tenrikyo, ela falou assim, eu conheço essa igreja, meu pai participa, apesar da gente não participar mais. E a partir de então, ele se estabeleceu num apartamentozinho que minha avó tinha, e lá ele assentou o altar de Deus Parens e começou a realizar as atividades de divulgação e também realizava cerimônias mensais com o altar de Deus Parens, que foi consagrado pelo antigo primaz. Ele foi até a cidade, como a igreja dele era do Japão, quem foi assentar o altar de Deus Parens foi o antigo primaz. Ele então começou a convidar toda a minha família para vir participar das atividades do Dendocho para aprender um pouco mais sobre o ensinamento. E então eu vim participar do Tsudoi pela primeira vez aos 14 anos, que no caso é a idade limite. E eu gostei muito da energia, de como as atividades eram conduzidas aqui. E desde então eu me interessei mais para aprender sobre a fé e vim participando das atividades que a Associação Infanto-Juvenil realizava, do curso estudantil, fui participando dessas atividades. E durante o período em que esse missionário esteve na cidade, vieram acho que foi uma caravana do Seinenkai. E depois dele ir embora em 2012, após um tempo que a família ficou participando só de alguns eventos aqui no Dendocho, sem mais a realização das cerimônias mensais lá na cidade, apareceu uma outra caravana do Seinenkai que teve interesse em ir lá na região para fazer o missionamento. E no período dos 3 anos, 1000 dias, rumo aos 130 anos do ocultamento físico, o Seinenkai estava procurando um lugar para estabelecer a casa de missionamento. E então eles perguntaram, na época, para minha avó, se eles poderiam ir para lá.
e ela ofereceu um espaço e então eles inauguraram a Casa de Missionamento Paranaíba no dia 18 de abril, no dia do aniversário de Oiaçama. Era uma das determinações da associação. Nesse período participaram 4 missionários que realizavam as atividades de divulgação na cidade e eles faziam as cerimônias mensais. Também no período que eles estiveram, vieram 4 caravanas. E nessas caravanas dava para ver toda a dedicação que os moços tinham, que eles deixavam todos os afazeres, alguns tiveram alguns contratempos no período da caravana, como o retornamento de alguns familiares, e ainda assim eles continuavam se dedicando no missionamento. Eles não voltaram para casa, eles continuavam fazendo conforme a orientação dos pais e dos pais espirituais. E após a inauguração dessa casa de missionamento, toda a família voltou a participar mais ativamente do caminho. E em alguns dias eu tive a oportunidade de acompanhar eles, indo de casa em casa, de distribuir jornal, conversar um pouco com as pessoas. E vendo toda essa dedicação, vendo eles oferecerem o osazo, que é a oração, para as pessoas que estavam enfermas, me fez ter ainda mais vontade de aprender mais profundamente sobre o ensinamento. E durante esse período eu vim para o Dendote participar do curso de doutrina de 5 dias, o Koshu. Eu já tinha feito a primeira parte do curso estudantil, mas eu queria aprender um pouquinho mais profundamente sobre a doutrina em si. E no fim desse período, dessa determinação espiritual, atualmente meu marido, Michihiro, que pertence à Igreja Tenrikyo Jussara, ele decidiu dar seguimento às atividades, ao missionamento de forma permanente. Desse modo, a casa de missionamento ela ficou ligada à Igreja Tenrikyo Jussara. Em 2015, eu pude realizar o curso de formação espiritual, o Shuyokai, em janeiro. E em abril do mesmo ano eu fui convidada a participar da diretoria do Departamento das Moças, ligada à Associação Feminina. Nesse período eu pude aprender muito com todas as moças, com a experiência delas, com todas as diretoras do Fudinkai também, que estavam sempre orientando nas atividades, e também nas reuniões que a gente realizava mensalmente, e a gente fazia o estudo dos episódios da vida de Oiaçama. Em 2016, nós fizemos o primeiro regresso a Diba. Fizemos uma caravana lá na cidade. Na época, o meu esposo, o Michihiro, ele estava como responsável lá. A gente organizou uma caravana das pessoas da casa de missionamento. A gente foi em 5 pessoas. E chegamos em São Paulo, o nosso avião atrasou. E quando a gente chegou no aeroporto de Istambul, na Turquia, que era a nossa parada, após um longo tempo de espera, nós descobrimos que estava acontecendo um atentado terrorista no aeroporto. A gente foi informado por um familiar de uma moça que estava viajando com a gente. E ela muito gentilmente emprestou o telefone dela e meu esposo pôde comunicar para a família que a gente estava bem. Nessa ocasião, a gente encontrou com mais pessoas que estavam com a gente, o pessoal da igreja Meihakuichi, e a gente seguiu essa viagem junto. Ficamos 2 dias até que o aeroporto pudesse ser liberado de todas as investigações que eles estavam fazendo. O aeroporto ficou bem destruído, principalmente na ala principal do raio-x. Mas a gente pôde fazer um regresso muito animado. Foi ainda mais gratificante. E quando eu completei 20 anos em Odiba, eu pude receber o dom do Sasuke, nesse mesmo regresso a Odiba. Em dezembro de 2018, eu me casei e continuei participando das atividades do Departamento das Moças.
me tornando a presidente no período de 2019 a 2021. Em 2019, pudemos fazer a Convenção das Moças em Odibá, regressamos com 19 moças, se não me engano, e realizamos várias atividades no alojamento do Brasil-Canadá. Foi muito divertido fazer o regresso com todas as moças, foi muito animado. Quando iniciou a pandemia e as atividades no Dendotio e essas atividades que tinham contato ficaram mais restritas, toda a diretoria se reuniu e realizamos as atividades de forma remota, para poder manter o contato com as jovens e para que elas não se distanciassem, a gente realizava vários workshops. E várias pessoas puderam participar, não só as moças. Nós convidamos para que o pessoal pudesse estar participando, como estava todo mundo em casa, dava para participar melhor. Em dezembro do ano 2019, tivemos o nó do retornamento do meu cunhado, o Haru. Foi um período muito difícil para toda a família, mas vendo toda a dedicação dos meus sogros, do Zenkai e Sanda Oksan, e como eles conseguiram transformar esse grande nó em broto, determinando o espírito na construção do alojamento, junto com a ajuda de todos os fiéis e amigos que auxiliaram nesse período, foi realmente muito gratificante ver toda a dedicação que eles tinham, tanto com o ensinamento quanto com os filhos. Em 2021, nós recebemos a graça da concepção da nossa primeira filha. Conforme temos na Escritura Divina, quem faz conceber filhos no corpo é Tsukihi. Quem atende ao nascimento também é Tsukihi. Foi ensinado que tanto a concepção de um filho como o nascimento se devem à providência de Deus Pai. Eu tive uma gestação muito tranquila. Eu não senti enjoo, não tive nenhum mal-estar. Porém, no 6º mês, foi identificada uma alteração na formação cerebral da minha filha. A primeira vez que o médico nos comunicou, nos deixou um pouco apreensivos, porque a gente não sabia como seria. Desculpe, gente. Como seria a saúde dela, se ela sobreviveria, se ela viria a ter alguma dificuldade. Mas o médico falou assim, a gente vai ter que aguardar o nascimento, para a gente ver como vai ser o desenvolvimento dela. O parto da Hannah, ele foi uma cesárea, com uma recuperação muito tranquila. Eu tive muito apoio de toda a minha família. Minha mãe ficou vários dias me ajudando. Meus sogros, como eles já tinham passado a igreja para o meu cunhado, o atual Kaichasan Masanori, eles tinham mais flexibilidade, então eles puderam ir para lá, ajudar bastante a gente. Ficaram uns 28 dias, foi um período que nos ajudou bastante para que eu pudesse me recuperar bem. Alguns dias após o nascimento dela, nós fizemos um retorno para a cidade que ela nasceu. Como ela teve essa complicação, um obstetra que me acompanhava, ele indicou que eu buscasse um obstetra especializado na área genética, para que a gente pudesse saber mais com o que a gente estaria lidando. E a gente retornou para a cidade de São José do Rio Preto, foi onde ela nasceu, para fazer o primeiro ultrassom na cabeça, para verificar se tinha alguma alteração visível, se realmente o que a gente viu naqueles exames que fizeram dentro da barriga ainda era aquilo mesmo ou se tinha sido alguma alteração do aparelho mesmo. E quando ela estava com 8 meses, a gente voltou e fez uma ressonância, que o médico pediu um exame que tivesse uma imagem melhor para a gente poder identificar.
Foi identificado nesses exames que a Hannah tinha agenesia do corpo caloso e colpocefalia. Eu trouxe algumas imagens para ficar mais fácil de visualizar. São termos médicos muito complicados, a gente às vezes não entende quando eles falam. O corpo caloso é essa estrutura que fica no meio do cérebro. Ele faz a ligação entre o lado direito e o lado esquerdo do nosso cérebro, trocando as informações. E a colpocefalia é uma alteração que dá no cérebro que esses ventrículos laterais, que eles chamam, eles ficam num tamanho um pouquinho maior que o indicado. E, além disso, eles identificaram que ela tinha umas pequenas microcalcificações no cérebro. A médica, quando leu os exames, ela nos explicou, porque até então a gente não estava entendendo o que era aquele diagnóstico, que essas microcalcificações era como se ela tivesse tido um AVC, que formavam algumas calcificaçõezinhas de algum sangramentozinho que teve lá dentro. Mas isso foi na formação ainda. Então, ela nos indicou que a gente fizesse acompanhamento também com uma médica geneticista, para a gente fazer um aconselhamento genético, porque se a gente tivesse pretensão de ter outros filhos, a gente saberia se teria probabilidade disso acontecer novamente, se era uma doença herdada ou não. Então, a gente começou a fazer esse aconselhamento também. Logo nos primeiros meses, com acompanhamento da própria pediatra, foi identificado que ela tinha alguns atrasos motores. Então, ela falou assim, a gente vai indicando as terapias conforme for necessário. Como ela ainda é muito pequena, nós vamos começar só com as fisioterapias, que ela ainda não conseguia sustentar muito bem o pescocinho em pé, coisa que alguns bebês já tinham que estar fazendo. Então, desde os 4 meses, ela começou a fazer acompanhamento com a fisioterapeuta. A fisioterapeuta fazia semanalmente 2 a 3 fisioterapias com a Hannah. Desde que a gente descobriu essa alteração, o nosso Zenkaicho, ele orientou, e desde a época que eu estava ainda gestante, a gente fazia osazuki nela todos os dias, até hoje. Eu acredito que isso tenha contribuído muito para o desenvolvimento que ela tem hoje. Após toda essa descoberta, eu e meu esposo, a gente fez a determinação de que eu faria o Kente, que eu ainda estava planejando fazer, mas ainda não tínhamos definido uma época. E isso foi um gatilho para a gente poder já falar assim, não, na próxima oportunidade a gente vai fazer o regresso a Diba e eu faria esse curso. Também, conversando com meu esposo, nós determinamos que a gente faria o Sonai da Hannah para Deus Pais, que ela se dedicaria a esse caminho, porque se ela pudesse se dedicar ao caminho e fazer o Sasuke nas pessoas, seria um sinal de que ela conseguiria se desenvolver muito bem. No ano passado, em maio, eu fiz o curso conforme a gente determinou e ela fez o primeiro regresso a Diba junto com a gente. Foi ainda mais especial poder fazer o regresso a Diba junto com ela, com toda a família. Conforme os médicos nos orientaram, a gente fez o aconselhamento genético e fizemos uma sequência de exames. No último exame foi constatado que a Hannah tinha uma alteração no cromossomo X, que é o cromossomo da mulher, né? A mulher é XX, o homem é XY. E essa alteração
podia levar a vários tipos de síndrome, vários tipos de doença. Mas, conforme a médica pesquisou, ela pediu um tempo para a gente para poder entregar o laudo. Ela disse que, de todos os sintomas que ela poderia ter, apenas uns 2 ou 3 tinham se manifestado, que era o atraso motor e o cognitivo dela até então, aparentemente, ele estava preservado, não tinha tido nenhuma alteração. Ela também nos disse que, se fosse um homem, provavelmente muito mais sintomas teriam sido manifestados. Porque como é uma alteração no cromossomo X, e os homens só têm um X, provavelmente ela poderia ter uma vida um pouco mais difícil. Ela teria tido, provavelmente, mais sequelas e muito mais dificuldade em fazer as atividades. Quando ela nos informou que ela tinha essa alteração e tudo isso, a primeira coisa que eu senti foi muita gratidão. Porque ela poderia ter tido muito mais dificuldade, talvez. Não poderia sobreviver por muito tempo, conforme algumas síndromes dessa alteração genética. Mas Deus Pares e Oyasama protegeram ela e recebemos uma grande graça. Ela segue fazendo as terapias. Ela agora começou a fazer fono e, bem, como todo mundo pode ver, ela está conversando bastante. E na parte motora, apesar do atraso comparado com as outras crianças, ela tem conseguido, dia a dia, superar todas as dificuldades. E ver cada conquista dela traz muita felicidade para toda a família. Isso nos ajudou a dar ainda mais valor para as coisas que a gente considera óbvio, né? Muitas coisas a gente acha assim, não, é normal. Dá tantos meses, a criança vai andar, vai falar. E poder vê-la alcançando todos esses marcos, pouco a pouco, nos traz muita alegria e gratidão todos os dias. Na semana passada, na sexta-feira, nós retornamos à neurologista que fez a avaliação dela quando ela tinha 9 meses. E ela observou vários aspectos do desenvolvimento da Hannah. E no final da consulta, ela falou pra gente que era um milagre. A Hannah está tão bem e se desenvolvendo. Porque muitas crianças têm mais dificuldade. Ela perguntou se ela não tinha tido nenhuma convulsão e nesses 2 anos ela nunca teve nenhum sintoma. Ela sempre foi uma criança muito saudável. Então, a cada dia mais a gente sente mais gratidão vendo todo o desenvolvimento dela. Conforme a gente tem na instrução 4, herdando essa fé de pais para filhos e de filhos para netos, cada passo acumulado se torna a ligação do caminho por todas as gerações. Eu acredito que foi graças à dedicação de todos os antepassados que a gente pôde receber essa grande graça. Eu acredito que isso também tenha sido um jeito de Deus Parens e Oyasama nos orientar, para que a gente pudesse seguir ainda mais firme no caminho da fé. E de agora em diante, nós vamos continuar nos dedicando e passando o ensinamento para nossa filha, para que todos juntos possamos evoluir cada vez mais para contentar Deus Parens e Oyasama. E é isso. Muito obrigada pela atenção de todos.
Eu avisei que ia ser algo muito especial, né? Eu vou chamar agora o nosso comentarista de hoje, o senhor Edson, por favor. Na saudação de hoje, foi muito especial, né? Assim que o Chocho-san falou aquele bom dia, a gente escutou também aquele caloroso bom dia, flor do dia. E assim eu gostaria de saudar vocês também, né? Realmente a palestra de hoje foi muito importante, né? Eu conheci um pouco mais de perto a Samara, que embora a gente sempre se encontre, né? É sempre um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, né? Mas a gente nunca tem aquela proximidade. E cada vez a gente se impressiona, né? Se impressiona com a lição de vida que a gente aprende através das pessoas. Hoje, sinceramente, eu aprendi muito, né? Eu fui escalado como comentarista, mas não tem nada a comentar, né? Que foi uma palestra muito clara, né? Foi dado ponto a ponto, muito esclarecido, né? Me falaram agora há instantes, vai lá, mas não chora, mas não tem como, que eu sou manteigão, eu choro mesmo, né? E aprendi muito com a Samara. Ela contou, principalmente, a lição de vida que ela teve, né? Para ela teve uma separação do nascimento aos 12 anos, depois teve, posso dizer um nó, né? Uma separação religiosa, né? Mas isso foi bom para atrair e mostrar o caminho. Ela tem uma boa experiência. E depois, através de missionamentos, que ela teve a oportunidade de reencontrar com a Tenrikyo, isso foi uma lição de vida para ela pudesse passar a vida dela até hoje e daqui para frente. Tenrikyo é isso, né? Tenrikyo é ensinamento. A gente está sempre aprendendo. Sempre aprendendo por quê? Para ter o dia de amanhã com mais dedicação, com mais intensidade, para poder não apenas usar para a gente, mas usar para as outras pessoas também. E foi o que aconteceu com a história dela, né? Uma vida que gerou brotos na fé, no missionamento, na família e na herdeirinha dela também, né? E com isso foi muito bom, porque ela está demonstrando o sentimento da Tenrikyo, como ela falou, né? Do nascimento, contou os episódios da nossa doutrina e através disso está levando a vida sem nenhum problema físico e também espiritual, né? É uma graça. Deus não dá nada de graça para a gente, né? É um presente que a gente recebe e com certeza foi um presente que ela recebeu e está colhendo hoje, tá? Então eu não vou me aprofundar muito, porque cada ponto que ela falou foi muito marcante, ela sincronizou e explicou, né? Então acho que deu para todo mundo entender. Então o que eu gostaria apenas de dizer é parabéns, Samara. Muito prazer de te conhecer um pouquinho melhor hoje, né? Conhecer melhor a sua família, né? E continue sempre assim, dando exemplos para a gente. Muito obrigado e parabéns. Muito obrigada, Samara. Muito obrigada, Hana-chan também, né? Muito obrigada, seu Edson, pelo comentário. Na verdade, ouvindo a Samara falar, passa um turbilhão de coisas na cabeça da gente, né? Quanto ensinamento, quanta coisa que ela trouxe para a gente, assim. E uma das coisas que eu penso, assim, é que os pais de crianças, né, especial de alguma forma, é porque elas realmente têm um potencial muito grande, assim, né? Já chegaram num ponto de evolução que são capazes de receber a confiança de Deus Pais, né? De conquistar a confiança dessas pessoas especiais e poderem contribuir no desenvolvimento dessas pessoas. E eu sempre admirei essas pessoas, assim, tenho uma admiração muito grande por essas pessoas. Teve uma vez em que eu entrei no elevador do meu condomínio e tinha uma criança com síndrome de Down no colo de uma avó. E essa criança, por alguma razão, estendeu os braços e quis vir comigo. Aí a avó dela disse assim para mim, ela não vai com ninguém.
ela simplesmente se prende a mim, assim, me agarra, esconde o rosto dela e fica assim. E quando ela veio comigo, a avó dela disse assim, essas crianças especiais precisam confiar nas pessoas para se abrirem com as pessoas ou para irem com as pessoas. Então, eu acho que os pais que recebem essas crianças especiais são muito especiais também, assim, né? E aí, ouvindo ela falar de toda a gratidão que surgiu, né, em todo esse processo de desenvolvimento dela, a gente começa a entender onde está, né, o começo realmente da nossa evolução, né? Está na gratidão, assim. Todas as pessoas que a gente encontra são coisa emprestada de Deus também, né? Não são só as coisas que são emprestadas de Deus. As pessoas também são nos emprestadas por Deus para a nossa evolução. Eu acho que cada pessoa que a gente encontra, na verdade, aparece no nosso caminho para contribuir para a nossa evolução, seja independente, né, de quem seja. Pode ser uma pessoa do bem, pode ser uma pessoa que a gente julga que não seja do bem, mas ela vem com a missão de nos fazer evoluir, na verdade, assim, né? Então, essas pessoas especiais, eu acho que vêm, né, ao nosso encontro, exatamente para isso, assim, né? Para ver se a gente evolui um pouquinho mais depressa, assim, né? E se a gente recebe um filho assim, com certeza são pessoas que têm esse potencial, né? Deus nunca nos dá alguma coisa que a gente não consiga dar conta, né? Então, eu acho que é um presente muito especial, assim. E eu olho para a Hannah já todo mês e fico muito admirada da forma como ela está se desenvolvendo. É realmente muito, muito gratificante para a gente que está olhando ela uma vez por mês, assim, né? Então, fico imaginando para os pais o quanto é gratificante mesmo ela evoluir assim. Então, ontem Chotsama falou, né, no nosso curso, né, das senhoras de casas de divulgação, que a gente deveria se tornar o centro onde as pessoas possam vir nos consultar num momento de dificuldade. Eu acho que isso não serve só para as senhoras, serve para todo mundo, né? Acho que esse é o caminho da nossa evolução, né? É conseguir conquistar a confiança das pessoas. E eu acredito que a gente conquista a confiança das pessoas evoluindo espiritualmente mesmo, assim. Então, é isso que eu gostaria de passar. E se ninguém tiver nada mais a dizer, eu gostaria de encerrar a palestra da manhã de hoje. Muito obrigada pela presença de todos. Obrigada novamente, Samara, Edson. Muito obrigada.